que eu quero abordar, que na verdade já tem alguns vídeos na leitura do Gênesis, que eu estou lendo o Gênesis de forma corrida. Então tem alguns vídeos que eu vou repetir aqui, vou tratar desse assunto de novo, porque eu quero abrir uma série de vídeos falando, usando versículos da Bíblia, falando especificamente, objetivamente, sobre a questão da eleição e da predestinação. Agora, para que nós entendamos isso, nós temos que entender a questão da doutrina, do ensinamento, do conhecimento sobre a semente da serpente, né? Semente da serpente é um ensinamento do reverendo que veio à tona para a cristandade através do ministério, né? Uma revelação de Deus à humanidade através do ministério do reverendo William Marion Branham, o profeta de Deus para esta era. Então tem alguns panfletos que o pastor trouxe recentemente, recebeu recentemente, pediu, estão lá no tabernáculo, que eu extraí desses panfletos, que foi ideal, poxa, eu já estava querendo um gancho para fazer esses vídeos e esses panfletos aqui vieram a calhar, caíram bem como uma luva, que eu vou falar do assunto, eu não me lembro do panfleto exatamente, mas o assunto fala sobre isso, sobre a eleição, sobre a semente da serpente, e vai dar o gancho para entrar na questão da eleição e da predestinação. Eleição é de onde nós viemos, é o conhecimento de quem somos, de onde nós viemos, qual a semente que está em nós, de quem somos filhos, e a predestinação aponta para o nosso destino, para onde nós vamos. Tudo começou no jardim do Éden. Sedução, mentira e adultério estavam no jardim do Éden. Lá, a serpente plantou sua semente, gens, origem, né? E entrou na raça humana. Eu tenho vídeos aí no livro de Gênesis que mostram claramente isso. Satanás é espírito e precisaria de um canal, um condutor para entrar na humanidade, para habitar em corpos. Assim como Deus também faz isso, óbvio. Aliás, o próprio Deus é quem mais faz isso, se utiliza do homem. Deus é espírito e na forma de Espírito Santo ele entra no homem e muda a vida do homem para melhor. Satanás é espírito e na forma de espírito maligno entra no homem e desgraça a vida do homem até o último grau para baixo. Alguma vez você já se perguntou que tipo de fruto fez com que Adão e Eva soubessem que estavam nus? Porque o ensinamento no mundo religioso é que foi uma maçã. Você também alguma vez já se perguntou por que Eva é a mãe de todos os viventes, mas Adão não é o pai? Não está isso na Bíblia? Eva é a mãe. Por que ela é a mãe de todos os viventes? Porque as duas sementes saíram dela, do ventre dela. Adão não poderia produzir a semente do mal, porque Adão é de Deus. Mas a serpente, um instrumento de Satanás, que era um meio homem aqui na terra,
antes da maldição? Sim. Pode ser usada por Satanás. É zoofilismo. Foi o primeiro zoofilismo, né, que é o sexo com animais do mundo. A serpente coabitou com Eva. Gerou Caim. E no mesmo ventre saíram Caim, gens da serpente, espiritualmente filho de Satanás, e Abel, gens de Adão, espiritualmente filho de Deus. O que um fruto tem a ver, uma maçã, ou qualquer outra fruta, com Caim, o que um fruto tem a ver com conceber uma criança? Tem algo a ver, fruta com... Você vai se surpreender com a resposta. Em Gênesis capítulo 3, versículo 1, está lá no vídeo anterior, diz assim: ora, a serpente era a mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher, a serpente falava, era inteligente, é o elo entre o homem e o chimpanzé, que a ciência fica perdida quando pesquisa isso. Quando pesquisa a criação, ela encontra uma lacuna entre o homem e o chimpanzé. Tem um animal faltando aí, é a serpente. Então e esta disse à mulher, é assim que Deus disse. Ela joga uma verde para colher uma madura. Não comereis de toda a árvore do jardim. Não foi assim que Deus disse. Gênesis 3:1. Mas ela disse, ela fez isso. Ela jogou uma conversinha na cabeça de Eva, uma verde para colher uma madura. E lá para Gênesis capítulo 3, ainda no capítulo 3, versículos 6 e 7, diz assim: e aí a mulher caiu na idiotice de trocar fichinha com Satanás. Qualquer pessoa na terra, qualquer ser humano que vai trocar fichinha com Satanás se dá mal. Perde. Com Satanás o tratamento é colocar Deus para confrontar com ele. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, não é a árvore da ciência do bem e do mal, não é a fé, não é a árvore da vida. A fé não entra nada disso aqui. Tomou do seu fruto. Não é uma fruta, gente, não é uma maçã, não tem nada a ver. Uma maçã não gera filho. Depois disso aqui, Eva ficou grávida. Tomou do seu fruto e comeu. E deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus. A vergonha chegou, e coseram folhas de figueiras e fizeram para si aventais. Como foi que eles conheceram? Como eles conheceriam que estavam nus por apenas comer uma maçã? Fala sério. Vamos ser racional. O fato por si só de comer uma maçã daria ao homem e à mulher o conhecimento da nudez, a vergonha, o íntimo, o sexo, tapar o sexo, cobrir os seios, porque comeu uma maçã. E o pior e o principal de tudo, engravidar.
depois de ter comeu uma maçã, engravidou. Gênesis capítulo 3, versículos 14 e 15. Então o Senhor disse à serpente: porquanto fizeste isso? Veja só. A serpente não rastejava. A serpente falava, pensava, era analítica, tinha planos, planejava, traçava. Isso não foi da noite para o dia, isso levou uma semana, um mês, um ano, ela trocando fichinha com Eva. Eva foi na padaria, Eva foi no açougue, Eva foi na venda, Eva foi a buscar os filhos na escola e a serpente estava lá. Vamos lá, Eva, não tem problema, Eva, não é pecado. Tudo é permitido, nada é pecado. Isso levou um tempo. E aí o Senhor disse à serpente: porquanto fizeste isso, maldita serás mais que toda a besta e mais que todos os animais do campo. Ela não era uma víbora. Ela era uma besta, um animal com porte de um cavalo. Um animal ereto. Mais próximo do homem do que o chimpanzé, do que o macaco. Virou uma víbora depois. Sobre o teu ventre andarás. Aí ela passou a ser uma víbora, uma serpente. E pó comerás todos os dias da tua vida. Aí vem a revelação. Isso é o ministério profético do irmão Brana. A semente da serpente é uma mensagem que, se você quiser, pode pesquisar na internet, pedir através do site fala comigo aí, me diz aí que eu te dou o site da igreja, a mensagem do entardecer. E fala com o pastor Luiz Carlos e a gente consegue essa mensagem para você. E porém inimizade entre ti e a mulher. É repugnante essa inimizade entre a serpente, e é um dos animais que causa maior repugnância. É símbolo da sensualidade. E entre a tua semente, olha aqui, então a serpente tinha genes. Conseguiu introduzir genes no ventre de Eva, naquele adultério, o primeiro adultério da humanidade. E entre a tua semente e a sua semente, duas sementes no mesmo ventre. Esta te ferirá a cabeça, Cristo, e tu lhe ferirás o calcanhar. Tu incitarás a humanidade, os homens, Caim e Abel. A serpente tinha genes. Obviamente, isso não se refere a uma cobra. Gênesis capítulo 3, versículo 20. E chamou Adão o nome de sua mulher Eva, porquanto ela era a mãe de todos os viventes. Dela saíram as duas origens da humanidade, a origem de Caim e de Abel. Por que Adão não é chamado o pai de todos os viventes? Porque de Adão só saiu o lado bom, que é o lado de Caim, ou o lado de Abel. Gênesis capítulo 4, versículo 1 ao 2. E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e teve a Caim. E disse: alcancei do Senhor um varão. E teve mais a seu irmão Abel. E Abel foi pastor de ovelhas. E Caim foi lavrador da terra. Toda vida vem de Deus, quer seja de uma união legítima ou ilegítima. Satanás é um ser criado, portanto, não pode criar uma vida. E para incorporar na terra, ele se utilizou da serpente, que era um meio homem. Shalom Adonai. Vamos dar a continuação.